Bom, galera, mais um capítulo aqui do Inova FURB. Hoje temos o prazer de receber o presidente do Bluesoft, o César Gribeli. Bem-vindo, César, é um prazer estar aqui contigo. Como a gente sempre fala com os convidados e com vocês, a ideia é fazer um bate-papo sobre inovação, sobre o papel da FURB nesse processo e tudo mais que a gente tiver vontade de falar para melhorar Blumenau, melhorar a inovação, a tecnologia. E nada melhor que o próprio convidado falar com a gente, né? Então, César, bem-vindo. E se tu puder já começar falando como é que foi tua experiência na FURB e que impacto que a FURB teve nessa tua construção, nessa tua carreira hoje em dia. Obrigado, Christian. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Um momento especial, né, para a gente poder passar um pouco aí da história, do nosso papel aqui na sociedade, né, como empreendedor também. E é claro, a FURB, né, fez uma história muito importante na minha carreira, né, foi um marco fundamental aí, justamente para o crescimento, né, e o excelente, né, os excelentes professores que nós tivemos na época. Então ela foi fundamental para que a gente pudesse, de fato, seguir na carreira de tecnologia, né, os momentos bem importantes que a gente teve, né, dos professores questionarem, né, muitas vezes, né, o que é a tecnologia, para onde a gente vai. Então essa base, né, formou grandes empreendedores aqui na nossa região, inclusive, né, e isso graças aí ao excelente conhecimento que a FURB nos trouxe aí. Foram momentos importantes que até hoje eu uso muito conhecimento aí que eu consegui adquirir aqui, graças a Deus, aí, com toda a experiência aí da FURB. A gente sempre fala aqui, né, cara, o orgulho que a gente tem dessa universidade. Eu acho que muito também por isso que tu acabou de falar. Além dos ótimos professores, da teoria, da parte mais dedicada do ensino em si, eu acho que a FURB, pelo menos eu tenho essa impressão, não sei se tu concorda, mas esse ambiente de diversidade, de mistura, de pesquisa, extensão, eventos, semanas de curso, gente que vem... Isso cria um ambiente estimulante para toda essa participação pós-universidade também, durante e pós, né? Não sei o quanto tu concorda esse peso entre a sala de aula, a teoria, que é importante, os laboratórios mais técnicos, mas também esse ambiente que se cria no entorno disso tudo, né? Como é que isso impactou também nessa tua percepção? Esse mix, né, de pessoas, de culturas, né? O Blumenau, a FURB recebeu pessoas do Brasil todo, né? Inclusive de fora. Então essa mistura, né? Esse multicultural, né? Além, obviamente, né, de toda a grade, né, todo o conteúdo que foi apresentado, que era super bem completo, né, mas também essa mistura fez, de fato, a gente sempre fazer algo a mais, né, fazer algo diferente. Então, isso estimulava, né, além do que você tinha em sala de aula, obviamente que você tinha fora, né, e eu continuei, inclusive, né, depois que eu me formei, eu fiz uma pós-graduação, que também foi todo um estímulo, né, justamente por essa grande diversidade, essa grande mix aí de pessoas e culturas e conhecimentos que fazia diferença, e fez muita diferença. E eu acho que a gente vê na tua trajetória essa mistura de novo de empresário, cidadão e inovador, né? O quanto esse debate, essa construção aqui dentro, ele frutifica aqui fora também, ou lá fora, né? Então conta pra gente um pouquinho como é que foi esse teu começo de carreira e como tu derivou para dedicar o teu tempo, além da tua empresa também, né, que é importante também, mas essa tua dedicação de tempo e energia que pra gente é caro, né, importante, né, mas o prazer que dá também de dedicar isso para outras coisas também correlatas. Eu tive, né, aqui enquanto eu era estudante, né, enquanto eu era aluno aqui da FURB, o fato de estar aqui na FURB me oportunizou aí eu ingressar em grandes companhias já de tecnologia, né, justamente pelas ciências da computação, né, que foi o que eu me formei, estudei aqui. E então eu ingressei em empresas aqui da região, né, que foram formadas inclusive por ex-alunos da FURB. Então parecia que era uma extensão, né, tanto a parte acadêmica quanto a parte profissional mesmo, de execução, né, essa conexão era muito viva. Então eu ingressei aqui em empresas da região, né, uma das empresas que hoje, né, ela está aí no país todo, né, já está com extensão aí. Pode citar o nome, não tem problema, a gente adora, inclusive. Uma das empresas foi a própria Sênior, né, então eu entrei aqui na Sênior e tive, né, um começo lá, né, várias gerações, né, da empresa, e que hoje é uma potência, né, a Sênior está aí
né, com produtos, né, no nível nacional, liderança nacional e também com expansão internacional, né? E esse trabalho, né, essa experiência eu pude levar para a Sênior. Eu tive um crescimento exponencial lá na própria Sênior, né? E então foi muito importante e como eu citei antes, essa conexão, né, era muito forte, né, entre vários colegas, a liderança, né, de alguma forma foi formada aqui também na FURB e obviamente está aí, né, uma potência que é a Sênior, né, uma multinacional brasileira, né? Então eu segui essa carreira técnica, cheguei em carreira em cargos de liderança, né, e depois eu tive uma oportunidade numa multinacional, né, que é a Philips, que está aqui em Blumenau, né? Também. E ali eu tive uma expansão, né, obviamente toda uma experiência, né, que ao longo do tempo se carrega, eu trouxe para a multinacional e segui também uma carreira internacional, né? Eu tive times, né, pela Philips, aí, times nos Estados Unidos, na Holanda, na Índia, né? Então, além de ter o time brasileiro aqui em Blumenau, havia essa extensão de outros times. Então, é aquela história de a gente, né, se desafiar, né? Não só tecnicamente, tecnologicamente. Culturalmente, né? Culturalmente, exatamente. E a língua, né? Então, a língua padrão na Philips obviamente é o inglês, por ser uma multinacional. Então, você precisava falar em inglês em todas as comunicações, até mesmo aqui dentro do Brasil. Legal. Né? Porque, eventualmente, vinha um indiano, vinha um americano, vinha um europeu, que acabava visitando aqui a filial em Blumenau, que é um centro, né? É um Innovation Center, né, que é chamado de... Quantos tem no mundo, aliás, sabe? Na Philips como um todo são 7.000, 8.000 colaboradores, né? Então tem uma turma aqui em Blumenau que é praticamente mais de 1.000 aqui. Caraca, né? É grande. 1.000 funcionários, né, colaboradores. Legal. Então, mas ela é uma referência mundial. Então eu tive essa conexão com diversas culturas, né? Como é que você... Né, o produto brasileiro, né, acho que foi uma experiência muito bacana de poder levar, né, o produto que está aqui em Blumenau é um produto brasileiro, né, ele começou aqui em Blumenau, que legal. Por ex-alunos da FURB também. Que legal. Né, e ele foi adquirido pela Philips. E durante esse desafio, um dos convites que eu aceitei, inclusive, para ingressar à Philips, foi justamente de globalizar esse produto. Então, levar um produto brasileiro para o mundo. Então, essa experiência foi fantástica, até mesmo porque você tem padrões internacionais, você tem normas internacionais, você tem aspectos culturais de cada país, né? Você, por exemplo, pega um árabe, né? Obviamente, a descrita, né? Ou a escrita do árabe é da direita para a esquerda, né? A gente escreve da esquerda para a direita. Então, como você faz isso na tecnologia? Né? No design, né? De todo Exatamente. Produto, né? E o desafio sempre, é claro, né, de você ter um produto, né? O desafio que a gente teve, né, na mão era de globalizar um produto só, né? Que ele pudesse ser utilizado em vários países, né? E que fosse um só, né? Não fosse vários produtos para cada país, né? Isso é obviamente uma estratégia, né, de escala, né? Então, como é que faz isso com tecnologia? Então, várias técnicas, né, vários conhecimentos que eu fui aprendendo aí ao longo do tempo, né, essa base toda, né, da FURB e, obviamente, a experiência, conseguimos levar, né, um produto brasileiro, aí, né, levar a tecnologia para diversas partes do mundo, Japão, inclusive, Alemanha, né, Arábia, Austrália, Estados Unidos, né? Então, todos esses países tiveram, de alguma forma, contato com essa tecnologia. E depois da Philips, chegou um momento que eu decidi empreender, né? Eu vou... Que é um dos grandes temas e objetivos desse podcast também, né, galera? Além da inovação, empreendedorismo, né? Exatamente. Então, obviamente foi uma decisão difícil, né? Porque eu estava com filhas, né? Uma família. Então, como é que fica isso, né? Talvez, se você, dependendo da idade, né? Se fosse mais novo, talvez você arriscaria mais, mas... Todos esses pensamentos vêm na cabeça, mas eu me joguei, né? Eu saí um pouco mais desse mundo corporativo, né? Foi uma decisão e eu resolvi empreender, né? Obviamente todo esse relacionamento que você tem, né, na carreira, então eu encontrei amigos, né, conhecidos e eu tive essa oportunidade de empreender. Então eu estou aí há 3 anos e meio empreendendo, né?
né, levando tecnologia para milhares de pessoas, milhares de usuários, né? Enfim, e principalmente na área da saúde. E software. Né? De software. Software na área da saúde. Software na área da saúde, né? Que é você está sempre lidando com vidas, né? Então sempre tem uma dificuldade a mais, talvez, um desafio maior, que é levar a tecnologia para pessoas, pacientes, né? Então existe esse desafio realmente de levar essa tecnologia aí para salvar vidas, enfim, ou aperfeiçoar, ou ajudar, né, que a tecnologia possa ajudar, né, na saúde de alguma forma. Não sei se tu sabe, César, mas o Pronto nasceu aqui dentro da FURB também. Depois foi para a prefeitura, né, em parceria. E é um produto muito interessante também, né, na época também. E obviamente acho que tem potencial de ser aperfeiçoado ainda e avançar, né. Cara, eu gosto do programa aqui que a gente fala 30 minutos, mas poderia falar 3 horas, né? Tanto da parte empresarial, esse empreendedorismo, a coragem, né? Isso a gente quer também estimular nos nossos alunos. Essa maturidade e coragem de empreender, né? Mas empreender com planejamento, ativando suas redes, com a sua bagagem e gerenciando o seu risco também, porque é um risco. Obviamente a zona de conforto de estar um salário garantido, uma empresa multinacional, é muito mais tranquilo, entre aspas, né? Então, parabéns também por empreender. Eu acho que é muito legal isso, a nossa região, ela poder estimular e abrir espaço para isso, né? E em que momento que tu sentiu vontade e necessidade de atuar de forma associativista, digamos, né? Na BlueSoft, já aproveita e conta um pouco para a gente o que a BlueSoft faz aqui pela gente, pela cidade. Até conectando ainda um pouquinho do empreendedorismo, né, as decisões, né, até eu brinco, né, com o pessoal que eu acho que não tem idade, né, você não tem uma idade certa para você empreender, né, e eu brinco no sentido que eu fui empreender seminovo, né, já com uma certa idade, enfim, com mais riscos de família, mas realmente você... Mas ao mesmo tempo mais experiente, né? Mais experiente, então você acerta mais ou erra menos, né? Então, eu acho que não tem idade e acho que vale, sabe, essa reflexão. Quem tem vontade de empreender e tal, faça, né? Faça, obviamente tem seus riscos, mas... e segue, né? De alguma forma você tem que se arriscar, faz parte, né? Empreender, o risco, né? E aí, desse tempo todo, né? Que eu fui refletindo também como empreendedor e tal... eu acho que veio muito também do ensino assim, que a gente teve na FURB, da educação e tal. Pô, como é que eu retorno isso então para essa experiência que eu já passei, né? Eu tenho aí quase 30 anos de carreira. Então, como é que eu devolvo esse conhecimento de alguma forma para que eu possa ajudar também outras empresas, ou outros empreendedores, ou a sociedade, para que tenha um espaço, né, melhor, maior. E foi aí que eu decidi também me associar e participar, né, que a gente chama muito no inglês, que é o give back, né, é você tentar retornar um pouco o que a sociedade te trouxe, né, as empresas te fizeram crescer. Então, eu decidi entrar aí no BlueSoft, né, fui convidado, né, o meu amigo Bruno aí fez um convite especial, foi presidente aí do BlueSoft. Que tem um capítulo muito legal com o Bruno, pessoal, também vale a pena vocês procurarem aí na 3ª temporada. Legal, então esse convite foi aceito, né, foi com muito prazer. Então eu comecei a participar de alguma forma, né, fazer palestras, trazer opiniões. É um trabalho totalmente voluntário, né, é um trabalho que realmente você está tentando retornar um pouco que você aprendeu aí ao longo da carreira, né, dos ensinamentos. Então eu fiz parte aí, né, do BlueSoft, né, numa gestão anterior junto com o Bruno, numa diretoria de associados, né. E eu tive uma oportunidade de, né, talvez uma sucessão aí do Bruno, e eu assumi aí esse ano como presidente da BlueSoft. Que legal. Né? Então, super desafio. É um desafio. Né? Então, estou seguindo aqui, né, já uma entidade que está há bastante tempo em Blumenau, tem um papel fundamental, né, de fazer as conexões, né, com as entidades de ensino, como é a FURB. A FURB também participa há muitos anos, né, do BlueSoft, né? A iniciativa privada, que são as empresas, a Sênior, né, que são as empresas âncoras, que a gente chama, vários associados, né, que participam. Tem o Serasa Experience também, empresa exatamente, grande, né? Exatamente, né? A própria Philips, né? E tem empresas, startups, né, que estão aí participando também, que todas têm um papel importante, né?
E o poder público, né? Essa conexão, esses elos, né? Esses componentes, eles precisam estar todos conectados. Então, eu tenho esse papel aí na presidência, né, do BlueSoft, é um desafio, uma responsabilidade, né? Uma responsabilidade pública, né? É um desafio grande. E não contente, né? Além de empreender, né, presidência do BlueSoft, eu fui convidado também para participar da ACAT, né? A ACAT é a Associação Catarinense, né? Então, é uma associação que está no estado todo. E é uma referência nacional, né? Nacional, uma das melhores do Brasil, né? Exatamente. Então, o BlueSoft, inclusive, ele tem uma conexão, existe uma parceria, né, dos polos de tecnologia, como é o caso do BlueSoft, com a ACAT. Né? Tanto que a gente usa o nome hoje ACAT BlueSoft. Né? E eu tenho, né, um papel, aí, uma jornada também na ACAT como vice-presidente de integração. Legal. E essa responsabilidade é no estado todo. Então, são vários polos que tem hoje em Santa Catarina, tem Blumenau, tem Joinville, tem Lages, Rio do Sul, Chapecó, Criciúma, próprio Florianópolis, né? Enfim, Itajaí. Então, esses polos, eles fazem parte, digamos, desse conglomerado aí da ACAT, que respira inovação, tecnologia. A ACAT aí foi reconhecida pelo 4º ano consecutivo aí, né? Inclusive, né, a ACAT a gente entende que são todos os polos também, como o maior, o melhor hub de inovação do Brasil. Legal. Então, é um prêmio, um reconhecimento nacional e a importância que a gente tem aqui no estado na tecnologia e na inovação. A gente já está caminhando mais para a parte final e eu vou aproveitar e dar um bastidor aqui. Eu participo do ecossistema de inovação, Instituto Gene, Distrito, há mais de 15 anos, né? Mas há uns 7, 8 anos atrás eu participei da discussão e fui um dos defensores, porque existia um certo ciúme entre BlueSoft na época e a ACAT. E eu lembro muito bem, várias pessoas, né, o Tomio e outras pessoas, a gente era do grupo que defendia, cara, temos que se unir, temos que trabalhar junto, né, não faz sentido essa disputa, é muito mais legal a gente trabalhar junto, entender como, conversar. E eu lembro que isso foi amadurecendo, foi avançando e faz uns 6, 7 anos, não sei, que começou a mudar. E nos últimos 5 anos tem dado frutos assim muito legais, assim. Não sei se tu lembra dessa história lembro, e dessa. E faz parte da história, né? Isso acho que são momentos, né? Bom que quando a gente consegue superar, né? Exatamente, E eu vejo também que Santa Catarina como um todo, se a gente olhar o território, né, percentualmente comparado ao Brasil, ele é pequeno, né? Então, claro, tem indústrias fortes aqui, agronegócio é muito forte, mas a tecnologia ela vem despontando muito em Santa Catarina. E a melhor forma da gente crescer mais, escalar isso, é a gente se unir, né? Então a gente precisa juntar essas forças, né? Então, nos últimos 5 anos, a gente percebeu mais essa unificação, talvez, dos pensamentos, no sentido... Né? A diferença, ela precisa existir, a discussão, ela tem que existir, mas a junção das forças, a gente percebeu que se a gente der as mãos, a gente pode chegar muito mais longe. Então, é por isso que... hoje em dia a gente tem uma proximidade muito mais forte com os polos, inclusive os polos, né? Entre os polos as visitas acontecem, né? Tem polo que visita Blumenau para saber como é que a gente funciona, a gente visita outro, então essa troca ela precisa acontecer, essa soma, né, das forças, ela é muito importante para a gente ficar mais forte e não só no cenário nacional, né? A gente está pensando no cenário internacional. Inclusive na BlueSoft, pela primeira vez, a gente tem uma diretoria de internacionalização. Que legal. Que é justamente para colocar esse tema na mesa, a gente começar a discutir mais forte nisso. Porque a gente tem um potencial, o brasileiro tem uma criatividade imensa, né? Um empreendedorismo gigante. Tem avançado muito na qualidade. Na qualidade. Dos produtos e serviços, né? Exato. E a gente precisa ter esse olhar, porque a gente tem capacidade. Hoje a Argentina exporta mais tecnologia e serviços em mão de obra do que o Brasil. Interessante. E perfeito. Que ótimo. Mas eles exportar melhor, só que a gente quer acelerar e ultrapassar. Né? Exatamente, nós temos um potencial gigante, então a gente precisa olhar para fora também, né? A gente precisa trazer esse conhecimento para que a gente possa se fortalecer ainda mais. E eu acho que tem muito mais a ver com o modelo mental, né, também, né? Às vezes a gente se acostuma com o nosso entorno e acha que é desse tamanho. E cria fantasmas, enfim, e depois e aí eu acho muito parabenizar vocês pela iniciativa, porque a FUB também faz muito internacionalização. Nós temos parceria com mais de 30 países, né, universidades em países. E eu acho que quebrar esse gelo e as pessoas verem que não é tão complicado assim, né, que não é uma coisa de outro mundo, ao contrário. Com a competência, a forma de trabalhar, o que a gente já tem, a gente já faz a diferença lá fora, né?
Exatamente, é isso mesmo. E também até o idioma, né? Sim. Né, os programas que a FURB possibilita, né, esse intercâmbio, né? A gente precisa do idioma. Né? De alguma forma, a gente precisa aprender outros idiomas e isso é fundamental. Isso nos gera, não é nem vantagem competitiva, mas pelo menos a gente consegue interagir com outros países, né? Então é fundamental, né? Além de todo um conceito que tem para isso. Mas o idioma é importante também. A gente tem tentado avançar aqui, César, nos últimos anos na FURB também, para desmistificar um pouco essa dissonância de conversas e discursos em relação ao tempo da universidade, o tempo do empresário e o tempo do poder público. Né? A gente tem tentado descobrir formas, e eu queria te ouvir um pouco aí algumas dicas, formas de não ficar um apontando o dedo para o outro. Não, a gente quer se encontrar mais, trabalhar mais junto, todas essas entidades, comunidade, universidade, poder público, empresários. Então, como é que a gente senta e avança efetivamente para se entender mutuamente e avançar em vários projetos? Alguns já acontecem, né? Mas acho que a gente teria muito mais potencial. Como é que nessa tua experiência, como é que tu tem visto isso nos últimos anos e que dica tu dá para a gente melhorar nesse sentido? Eu acredito que lá no passado, né, tiveram algumas iniciativas, né, e o grande ponto é você organizar no sentido de estruturar uma ideia, né. E tiveram no passado algumas iniciativas, né, algumas estruturas aconteceram muitas vezes com a FURB, né. E se a gente vier para a situação atual, o poder público, né, todos os atores que fazem parte do ecossistema, eles precisam conhecer essa estruturação. Ou seja, planejar. A gente precisa planejar mais, né, estruturar mais e mostrar, né, de alguma forma os benefícios. Isso é fundamental, né, até mesmo por um poder público. Muitas vezes, para ele avançar, ele precisa desse planejamento, ele precisa dessa estrutura para prosseguir, né? Então, esse é um ponto. Então, hoje a gente está muito mais se envolvendo, né, e trazendo as ideias mais estruturadas, de forma mais estruturada. Mas também eu percebo uma movimentação, justamente pelo ecossistema, né, essas discussões, o quanto a tecnologia tem avançado, né, o nosso estado sendo uma referência tecnológica, né, as potências que tem aqui de empresas, né, em Santa Catarina, de fato, o envolvimento do poder público está muito maior. Né, eles estão muito interessados em conhecer a tecnologia, conhecer o que de fato dá para fazer, como que dá para exportar, como que, obviamente, isso tudo volta, né? Se eu gero emprego, né? Se eu gero economia, eu giro a economia, é óbvio que também o governo tem um interesse nisso, né? E a tecnologia é uma energia verde, né? Todos ganham, né? É uma empresa verde, né? Exatamente. A média salarial das empresas de tecnologia são 2 ou 3 vezes maior. Então, existe um apelo também, né? Os programas que a gente tem aqui, né, de capacitação, que é o Entra 21, o More Devs, está fazendo um papel de inclusão muito, muito bacana. E não são só jovens, né? São pessoas que estão mudando sua carreira. Né? Eu tenho, na minha empresa, eu tenho um exemplo de um bombeiro, né? Ele chegou no momento, a gente fala pivotar, né? Que Sim. É um termo aí usado em tecnologia, ele mudou, né, a sua carreira, né, de bombeiro para tecnologia. Ele foi no Entra 21, aprendeu e hoje é um excelente desenvolvedor. Né? Então, olha o quanto isso está gerando. Só no Entra 21 foram mais de 10 mil pessoas envolvidas. Caraca. E no More Devs já nós estamos chegando em 400, né, que são... O More Devs é uma continuidade do Entra 21. É um nível né? um pouco acima. Um nível um pouco acima. Que, inclusive, você, para fechar o curso, você tem que fazer uma demonstração, o pitch, né, em inglês. Então, além da tecnologia, a gente acaba estimulando a língua estrangeira. Já fica uma provocação para o BlueSoft aí, galera. Quem sabe a gente não pode, BlueSoft e FURB junto, pensar um nível acima ainda, pensar uma nova pós, que a gente possa sentar e desenhar junto e lançar uma pós lato sensu aí para a galera mais sênior ainda, juntando inovação, algumas pegadas de IA, sei lá. A gente já fez uma pós aqui, né? Fica a provocação para vocês, de repente a gente sentar, o professor Aurélio, o pessoal lá da computação, e sentar para tomar um café e quem sabe desenhar alguma coisa interessante nesse sentido. Olha os insights acontecendo aqui. Já, inovação. Perfeito. É assim mesmo, que ótimo. Legal. César, eu queria que, já para finalizar, antes das considerações finais, eu queria te perguntar um pouco como é que tu vê essa questão, a inovação, o empreendedorismo, a gente falou muito, isso tudo está muito no mundo corporativo, né? Dentro das empresas, nas associações, que é ótimo. Qual
o que falta para a gente dar o salto no sentido de ver essas transformações mais efetivamente no espaço público, né? As transformações na cidade, a arborização urbana, ciclovias, calçadas, segurança pública, áreas de lazer. E aí a gente já aproveita e te provoca um pouco para falar um pouquinho sobre o Distrito de Inovação, que eu acho que ele pode ser talvez o grande passo para a gente dar nesse sentido do empresário, todos nós na verdade, né, olharmos também para esse espaço público físico também, a qualidade dele, porque ele acaba impactando na qualidade de vida. As pessoas hoje elas podem trabalhar de qualquer lugar do mundo, então elas vão escolher muita cidade para criar suas famílias, para poder, onde elas podem viver melhor. E isso é dentro da empresa também, mas é na sua casa, mas é muito no espaço público. Como é que tu vê isso, assim, tem sentido isso nesses últimos anos e o Distrito de Inovação? Um dos pontos bem importantes que eu acompanhei, né, junto com a CAT, Bluesoft e tal, nesse tempo que eu estou, né, no ecossistema, é que, de fato, né, foram criados, né, uma base de informações que são super relevantes para o poder público. Né, um observatório da CAT, né, são várias informações que, né, de arrecadação, de empresas, de tecnologia, o quanto isso está crescendo. Então, houve um profissionalismo também, né, das instituições como a CAT e Bluesoft para trazer esse tipo de informação, porque o que eu percebo, né, em muitas cidades, e não só, né, no Brasil, tá, precisa trazer mais detalhes, informações do que é a tecnologia, né, os benefícios que ela tem, o que ela pode gerar, né, a inclusão que ela pode gerar, né, justamente essa facilidade de poder trabalhar, né, de qualquer parte né, daqui para o mundo, né? Então tem muitas vantagens. Então a gente começou a trazer mais informações. E muitos prefeitos mesmo, eu não sabia que eu tinha isso no meu município. Interessante. Né? A gente chegou, eu tive, né, eu mesmo, né, tive essa oportunidade, claro, os meus colegas, a CAT, o Bluesoft, né, a gente percebeu que precisava trazer essa informação, esse debate, né? Então, isso foi um ponto fundamental. E aí o poder público começou a entender isso diferente. Bom, peraí. Então, quer dizer, se eu olhar isso aqui, eu posso crescer assim, eu posso crescer dessa forma, eu posso aumentar a arrecadação, né? Então, isso vem despertando em vários municípios. Blumenau é um dos municípios que hoje arrecada mais ISS que ICMS. Ou seja, isso foi uma vontade política, né, de se abrir às empresas que, né, não só de tecnologia, que prestam serviço. Isso é benéfico, né? E deu resultado. E deu resultado. Joinville também, que é uma empresa, uma cidade predominantemente industrial, também está virando. Chapecó está crescendo aí quase 200% da arrecadação de ISS. Então, existe um despertar, né, de tecnologia como um todo, e isso é muito bom. E olhando aqui, né, justamente para a nossa Blumenau, né, a prefeitura já vem, né, ela já está muito... ela já despertou, né, obviamente, para essas iniciativas, e existe, obviamente, um programa aqui, né, puxado pela Prefeitura Municipal, que é o Distrito de Inovação. E é justamente isso aqui, para dar um salto na cidade, né, a gente crescer, né, como um todo, não só um espaço, né, como o próprio nome diz, é um distrito. Então, é como se fosse uma mini cidade, digamos, dentro da cidade, né, e que tragam, né, iniciativas, empresas, ensino, né? Existe toda uma conexão que precisa acontecer com a FUB, parques, ciclovias, né? Bem-estar, né? Saúde mental, né? Todo isso um cuidado, né? Um equilíbrio que precisa ter, que não é só uma sala lá para trabalhar em tecnologia, né? Mas trazer conhecimento, entidades, né? Enfim, que elas possam, de alguma forma, contribuir para esse distrito. E isso vem acontecendo e eu acredito que vai acontecer muito em breve, tá? Legal. Existe um aceno aí muito positivo aí do distrito aqui de Blumenau, né, do Distrito de Inovação, que possa acontecer. Então, vamos prosseguir, a gente está apoiando muito, que legal, está acompanhando, a gente acredita também no projeto, né, e quem sabe aí logo a gente tem as novidades. Inclusive, a gente não gosta de dar spoiler de tempo aqui, né, galera, já finalizando, mas eu saindo daqui dessa gravação, eu vou direto para uma reunião do Distrito de Inovação, inclusive, coincidentemente. César, muito obrigado pelo papo, né, pela conversa. Às vezes a gente tem vontade de fazer 1 hora de programa, mas hoje em dia as pessoas têm menos tempo. Mas foi um papo muito legal, eu acho que vale a pena a galera compartilhar e convidar muita gente para ver esse papo, porque Blumenau está num momento interessante, né? Pós-pandemia, a percepção que eu tenho é que as pessoas estão querendo levantar a cabeça, sacudir a poeira e pensar e fazer coisas novas juntas.
né? Coisas inovadoras, inclusivas, democráticas, sustentáveis. E acho que isso é muito legal, isso anima muito, assim. Então, muito obrigado mesmo pelo papo, César, e sinta-se aqui na FURB em casa, como sempre, né? Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade, obrigado, Christian, obrigado pela FURB aí. Até a próxima. Legal. Até a próxima, galera. Obrigado mais uma vez.